Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Uma quinta-feira maravilhosa, uma manhã maravilhosa, manhã chuvosa em Caruaru. E Deus está nos abençoando, nos enchendo de bênção e de graça. Deus maravilhoso, aleluia. Meus irmãos, ontem nós falamos sobre a descida do Espírito Santo. Quando os discípulos estavam reunidos, né, lá no monte, e de repente desceu um barulho como se fosse um vento tempestuoso, e os discípulos se encheram do Espírito Santo e começaram a obrar milagres, começaram a falar línguas estrangeiras, não é? Onde aquele povo estrangeiro estava ali e puderam entender o que os discípulos estavam falando. O Espírito Santo é maravilhoso, é assim como eu disse para os irmãos, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você se converte ao cristianismo, a Cristo Jesus, você recebe o Espírito Santo. Hoje eu quero falar um pouco, meus irmãos, sobre dar continuidade o trabalho dos discípulos, né? Então, os discípulos, eles continuaram fazendo a obra do Senhor. Eles continuaram pregando a palavra, eles continuaram curando enfermos, eles continuaram curando o aleijado, curando coxo, curando cegos, né? Fazendo surdo falar. A Bíblia diz que ele estava tão cheio do Espírito Santo que até as sombras dos discípulos curavam os enfermos. Tem alguns episódios dos discípulos. Numa ocasião, Pedro ia entrando no templo, acompanhado dos seus amigos, né? E de repente havia na porta do templo um aleijado pedindo esmola. E pediu esmola para eles, e Pedro disse: olha, dinheiro eu não tenho não, mas eu tenho Jesus Cristo. Você quer se curar? Ele disse: quero. Então levante e ande. Aquele aleijado levantou-se, via-se as suas pernas, né, voltando ao normal, os pés. Ele levantou e saiu pulando e dando glória a Deus, entrou no templo e dizendo: esses homens me curaram, esses homens me curaram. Na verdade, não foram eles que curaram, não era o poder dos discípulos que estava ali em funcionamento, e sim Jesus Cristo, o Espírito Santo de Jesus que estava neles. E Jesus lhes deu poder para a cura. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você também pode receber esse poder. Você tem esse poder. Porque quando você recebeu o Espírito Santo, no momento que você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo. E aquilo que nós comentamos ontem, nós precisamos nos aperfeiçoar mais no Espírito Santo. Nós precisamos deixar para fora, né, esquecer, abandonar a vida antiga, porque agora você é uma nova criatura, você nasceu de novo. Então aquela arrogância, aquela prepotência, aquele ciúme, aquela inveja, a ira que nós carregamos dentro de nós, então nós precisamos nos livrar disso aí. Igualmente, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo, você entra numa empresa para trabalhar, começa lá no menor grau, né? Seja em serviços gerais, e o teu chefe começa a te observar o progresso do teu trabalho. E da maneira que você vai crescendo no trabalho, você vai adquirindo confiança, e aí a empresa começa a te promover. Isto foi copiado de Deus, porque é assim que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo está em você, mas você às vezes está ainda cheio desses pecados. E da maneira que você vai se libertando dele, o Espírito Santo vai adquirindo confiança em você e vai te dando esse poder. Amém? No capítulo 2 de Atos, do livro de Atos, está escrito dizendo assim, olha: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão
e na oração. Ou seja, os discípulos, que aqueles discípulos não eram apenas os 12. Havia os 12 e acompanhando ele tinham mais 120 discípulos que seguiam eles. E ali esses homens se espalharam ali por Israel, espalharam por outros países, por outras cidades, pregando a palavra de Jesus, anunciando a palavra de Jesus. Então, eles continuaram, né? Eles preservaram aquela doutrina dos apóstolos e continuaram operando milagre. Pedro, ele chegou havia uma pessoa, um cidadão chamado Dorcas, que ele estava há muitos anos enfermo, em cima da cama, nem se mexia. Aí o povo ficou sabendo que os discípulos estavam ali e mandaram chamar. O Pedro foi até lá e curou o Dorcas. Falou, em nome de Jesus, Dorcas, levanta e anda. Ele levantou-se. Aí, lá em Jope, tinha uma mulher chamada Tabita, que havia falecido, havia morrido. E ela era muito querida daquele povo, ela costurava, fazia túnica e etc. E mandaram chamar Pedro. Pedro chega lá, ressuscitou essa mulher. Falou, Tabita, levanta. Quando ela ouviu a voz de Pedro, abriu os olhos, sentou-se e levantou. Então, eles continuaram operando milagre em nome de Jesus. Meu irmão, quero dizer para você uma coisa. Você foi escolhido, você foi escolhida por Deus para fazer parte da família. Eu já disse isso. Você foi escolhido para ser um servo de Deus, para ser uma serva de Deus. E ser uma pessoa também que possa operar milagre, porque Deus nos deu dons. Um tem dom da cura, outro tem dom da pregação, outro tem dom de oração. Então todos vocês que estão me ouvindo têm um dom dado por Deus, ou até mais do que um, para você trabalhar na igreja do Senhor. Então explore esse dom que você tem e faça a obra de Deus. Ore. Pergunte a Deus, pergunte a Jesus o que é que Ele deseja de você, entregue-se a Ele. E para você, meus irmãos, você, minha irmã, procurar ajudar aquelas pessoas que necessitam, pessoas que ainda não conhecem a Cristo e que possam, através de você, que foi escolhida por Deus para fazer isso, faça, que você mostre para ele a palavra verdadeira, que é a Bíblia. Como Jesus disse, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que conhece a verdade, o que é a verdade? A verdade é a Bíblia Sagrada, a verdade é Jesus. Quando você passa a conhecer esta verdade, você se liberta de todos os males, você se liberta do pecado. Você precisa estar vigilante, porque pecar, nós continuaremos pecando, mas nós temos um grande diferencial, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, quando nós pecamos, o Espírito Santo nos avisa e você pede perdão a Deus. E isso é dever meu, é dever seu, porque Deus confiou isso em cada um de nós, pregar a palavra para aqueles que necessitam. Amém? A oração, meus irmãos, a oração é algo extraordinário para um cristão, para um crente. Ela é extraordinária. A oração, Deus ouve a tua oração. Quando você ora com fé, você ora com ímpeto, crendo no Senhor Todo-Poderoso, Ele ouve a tua oração e Ele escuta e Ele te atende. Amém? Ele te atende. Jesus disse para os discípulos admirados, porque ele estava expulsando o demônio, ele estava curando, ele estava ressuscitando mortos. E os irmãos disseram, Senhor, mas que poder é esse? Ele disse, se vocês tiverem fé, semelhante a um grão de mostarda, vocês farão isto e muito mais. Vocês dirão para este monte, sai daí e vai para lá, e o monte assim fará.
Então você, meu irmão, tem este poder. Lá em João, capítulo 14, versículo 14, ele diz que tudo aquilo que você pedir em meu nome, eu farei. Então este pedido precisa ser feito com fé no Senhor. Amém? Portanto, eles perseveravam, uma coisa muito importante aqui, que os discípulos perseveravam na comunhão, no partir do pão e em oração. Eles eram unânimes todos os dias no templo, orando e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito com eles. Então, com isso, eles adquiriram a simpatia da população. Aquele povo que não era crente, que não era cristão, que não conhecia Cristo, mas através deles, através daqueles homens bondosos, aqueles homens que faziam o bem para aquelas pessoas, se preocupavam com as pessoas, ele ganharam a simpatia daquele povo. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a você pela sua atenção e que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém, amém e amém.